Opa, e aí pessoal, tudo bom? Eu decidi voltar a gravar uns vídeos aí pro canal, fazer uma série nova aí de ensinando programação ah, em Java, desde do início, né? As coisas que eu acho que um desenvolvedor novo precisa aprender. E a ideia é passar por tudo, né? Programação mais ou menos seguindo aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Sou formado também, fiz graduação em informática, são 5 anos. Estou fazendo uma pós em. Tô fazendo um MBA, na verdade, desculpa, em arquitetura full cycle. Sou desenvolvedor sênior. No momento eu não estou atuando, mas trabalhei em várias empresas aqui do Brasil. Trabalhei em uma empresa canadense no setor de saúde. Aqui no Brasil foi no setor mais voltado ali para a parte de bancos. Inclusive a última que eu estava trabalhando tinha uma ideia ali um pouco de concorrer com a B3, era uma empresa até que grande, 600 funcionários para mais, crescendo, acho que está crescendo até hoje. Então eu tenho um background aí com desenvolvimento. Durante esse último emprego que eu estava, também estava apoiando um pessoal que estava começando com a carreira e tal, e daí que veio a ideia de voltar a gravar. Então, para não enrolar muito, eu vou começar aqui com a parte de variáveis e eu quero fazer um curso até o final mesmo para vocês estarem conseguindo desenvolver sites, projetos, aplicativos e coisas do tipo. Então, para começar, eu estou usando o IntelliJ aqui, tá? A versão Community mesmo. Eu tenho o GitHub Copilot aqui instalado, mas eu não vou estar utilizando ele durante o curso e tal, até para vocês poderem ir acompanhando. Aí eu vou ver se eu acho um vídeo aí sobre como instalar o IntelliJ, instalar o Java e coisa do tipo assim, porque eu estou usando uma máquina Linux, como vocês podem ver, pode ser diferente para vocês aí se vocês forem instalar no Windows, se vocês forem instalar no Linux ou se vocês forem instalar no Mac, coisa do tipo assim. Mas de resto, depois de instalado aí o IntelliJ e aí o Java que eu estou utilizando aqui na versão 21, o resto é tudo normal. Então para começar aqui, eu estou com um projetinho aberto aqui, mas eu vou criar um novo, vou dar um File New Project aqui. Vou colocar aqui, na onde vou salvar, então estou salvando aqui na raiz do meu usuário Idea Projects. Eu vou colocar o nome aqui de YouTube, vou colocar 01 porque eu já fiz uma de YouTube ali. Não vou criar um repositório do Git. A linguagem que eu vou estar utilizando aqui é Java, tem as outras aqui, Kotlin, Groovy, HTML, mas não quero Java. O sistema de build eu vou estar utilizando o Maven, que é para organizar dependências e tudo mais, mas isso daí é coisa que a gente vai ver mais para frente. E o Java na versão 21. Se vocês não tiveram Java na versão 21 aí, pode ser 17 também, que é recente. Nessas primeiras aulas, o que eu vou estar ensinando é coisa bem básica, assim, então acho que do Java 7 para cima eu consigo garantir que tudo vai funcionar. Só que mais para frente vai entrar algumas coisas de Java 8, 11, 17, coisas mais novas, né? De Java 21 eu ainda não sei muito, mas conforme eu for aprendendo eu vou estar ensinando também. Então, vou criar aqui o projetinho, cliquei aqui em Create, ele vai perguntar onde que eu quero abrir esse projeto, eu vou abrir nessa mesma janela. A tela de vocês criar o projeto aí pode ser um pouquinho diferente, só que a ideia é a mesma. Só criar um novo projeto, selecionar as opções ali que eu criei e tudo mais. E ele já começa aqui com um projetinho de exemplo, vocês não precisam se preocupar com tudo que está escrito aqui. Realmente Java ele é um pouco verboso, mas eu vou tentar focar só na parte que importa aqui pra gente, e o resto do projeto a gente vai vendo no futuro. Conforme for precisando de ver essas outras coisas aqui, aí eu vou passando para vocês, vocês vão tendo uma ideia melhor de como que vai funcionar, para não ficar jogando muita informação na cabeça de uma vez. Então aqui é o IntelliJ, já com um arquivo de código, chama main, que é o arquivo, digamos assim, onde se inicia o processo no Java, e ele já vem aqui com dois botõezinhos de play aqui para rodar. A ideia é que a gente vai rodar a classe aqui ou a gente vai rodar o método, mas no geral vai rodar a mesma coisa aqui, tá? Que é esse método main aqui. Se eu clicar nesse botãozinho de play, esse daqui já é um programa válido. Vou dar um run aqui. Ele compila o programa, executa, ele mostra aqui mais ou menos o que ele foi executado, e aqui é a saída do nosso programa, que é o Hello World aqui, que está sendo mostrado aqui na tela. Esse system.out.println aqui é só um comando
um método que é chamado para mostrar um texto na tela. No caso, o texto Hello World. A gente pode alterar esse texto aqui para Olá Mundo, mandar executar de novo. Ó, ele recompila o programa, reexecuta e aqui ó, mudou o texto que a gente tinha escrito. Então, esse daqui é a cara de um programinha Java. Esse daqui é um arquivo de código fonte, para quem nunca tinha visto. Tem mais informações nesse projeto, como eu disse, eu vou explicar mais para frente. Mas aqui é só para a gente começar por enquanto. Então, uma das coisas que a gente vê, geralmente em programação, o que é programação? Programação basicamente consiste em você estar recebendo informações de algum lugar, seja de um site, de uma página web, seja no telefone, seja um carro que a pessoa está acelerando lá, ou coisa do tipo assim. E a gente vai pegar essas informações, transformar elas do jeito que a gente precisa, armazenar, ou a gente vai mostrar essas informações na tela, coisa do tipo. Pensa, por exemplo, um sistema de caixa eletrônico que recebe dinheiro. Recebe dinheiro ali pela entrada, a gente digita ali algumas coisas na tela, aí ele vai pegar essas informações, armazenar, geralmente algumas variáveis lá, e aí ele vai estar processando essas informações. Eu vou receber esse valor aqui de entrada, eu tenho que descontar uma taxa, coisa do tipo. Ele vai fazer algumas transformações com esse dinheiro e ele vai armazenar num banco de dados. E aí no futuro, quando você precisar ver seu saldo, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar seu saldo lá do banco de dados, processar essas informações de novo e mostrar na tela. Então, uma das coisas que a gente utiliza muito em programação são variáveis que armazenam em memória RAM, no caso, é uma memória que tipo, desligou o programa, elas sobem essas informações. Então, essas variáveis, elas vão armazenar essas informações e, por exemplo, aqui, algumas variáveis, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu só desativar o Copilot, disable, beleza. Se eu colocar aqui, ó, string, nome, e eu colocar aqui, José da Silva. Isso daqui é uma variável já, o nome é uma variável. String é o tipo da variável e José da Silva é o valor que recebe aqui nessa variável. Aí a gente tem outras coisas, por exemplo aqui, int, idade, igual 33, boolean, ativo, vamos supor que é um cadastro de usuário no site, eu posso colocar como true. Char, gênero, eu vou colocar igual a M, de masculino. Vamos colocar aqui o saldo dele, por exemplo, float. Vamos colocar que ele tem 10,50. Tudo isso daqui que eu acabei de criar agora são variáveis. Então, por exemplo, string ele tem uma diferenciaçãozinha aqui, porque a string é um objeto, mas os outros são variáveis do tipo primitivo aqui. Então, a variável nome tem o valor de José da Silva e ela é do tipo string. A variável idade tem o valor de 33 e é do tipo inteiro. A variável ativo tem o valor de true, que seria como se fosse verdadeiro. E ela é do tipo boolean, que é... Boolean recebe dois tipos, verdadeiro ou falso. String é nome, texto, coisas do tipo assim. Idade, inteiro. No caso inteiro, ele vai receber números inteiros, como 33, 0, 10, 15, 20. Números inteiros sem aquele pontinho flutuante ou coisa do tipo. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Se eu colocar um menos aqui, ele vira um número negativo que é válido ou igual. Boolean, verdadeiro ou falso. É binário, dois valores, como se fosse 0, 1, só que é true ou false, tá? Os dois valores que ele tem. Char são caracteres. O char é uma espécie de string, só que a diferença é que aqui, a string ela está entre aspas duplas, e aí por isso que ela tem esse texto grande, tudo esse valor aqui, tudo que está dentro da string, e aí ele tem aspas duplas. Só que o char ele vem com aspas simples e ele tem um único caractere, é só uma única letra. Se eu tentar colocar MA, por exemplo, aqui, vamos supor que era tipo o estado, vamos supor Maranhão. Ele já fica vermelho, que é uma indicação da IDE de que está com erro. Então, tem muitos. Aí ele dá até uma mensagem aqui, too many characters in character literal. Tem muitos caracteres para esse literal aqui do tipo char. Então é um caractere só. E o float, ele também é referente a números, também pode ser positivo, negativo, tanto faz aqui. Só que daí ele tem o ponto flutuante aqui, 10.5. Eu posso criar um float do tipo 10. 10F aqui, sem nenhum caractere na frente, sem nenhum ponto aqui de
separador e tudo mais. Só que geralmente o float é para números do tipo flutuante. Ah, vamos supor que a idade aqui faz sentido ser um float? No caso, não faz. Por quê? A gente vai falar que a pessoa tem 33 anos, ponto 5. Esse ponto 5 aqui é o quê? 5 meses, 33 anos e meio, e aí no caso seriam 6 meses, ou coisa do tipo assim. Não sei. Pra mim, isso daqui não faz muito sentido. Eu nunca vi nenhum sistema real utilizando, tá? E a mesma coisa o saldo. Eu vou falar que o saldo da pessoa é um inteiro? Faz sentido? A pessoa ou ela vai ter o saldo de 10, ou ela vai ter o saldo de 11, 12, 13, 14. Não, geralmente a pessoa tem um saldo lá no banco que consiste de alguma parte em reais e alguns centavinhos lá. Então, isso daqui são as variáveis, os tipos das variáveis e tudo mais aqui. Esses aqui são os tipos bem básicos aqui mesmo no começo, tá? Para quem está aprendendo a programar agora. As variáveis elas também são definidas dessa forma aqui. Nesse caso aqui elas estão sendo já inicializadas diretamente. E aí é o tipo, o nome da variável, o sinal de igual e o valor de atribuição aqui. E aí a gente tem que prestar bastante atenção aqui no ponto e vírgula, que é o caractere final, que ele delimita a instrução que a gente está passando para o compilador. Ou seja, compilador, cria para mim uma variável do tipo string, com o nome dela sendo nome, e aí o valor dela é igual a José da Silva. Terminei, ele passa para a próxima. Cria uma nova variável do tipo inteiro, com o nome, idade e o valor 33. E assim ele vai inicializando todas essas variáveis de forma estática aqui já, direto na hora de inicializar o programa. Só que, por exemplo, se a gente vier aqui e executar esse programa, ele não faz nada, porque ele só está atribuindo essas variáveis. Ó, não tem nada aqui na saída praticamente aqui do programa. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é estar utilizando essas variáveis com operações para fazer alguma coisa. Só que um outro ponto que é importante já mencionar também é com relação ao nome das variáveis que a gente cria. Porque o pessoal recomenda que esses nomes eles sejam bem definidos para não gerar confusão na hora de outras pessoas estarem trabalhando com o programa. Por exemplo aqui, deixa eu criar algumas variáveis só para a gente ter um exemplo, né? Float x igual 1.80 ponto, tá? Aqui quando a gente está criando variáveis do tipo float, elas utilizam um ponto que é separador, diferente do que a gente usa aqui no Brasil, né? Que é a vírgula. Então, criei uma variável do valor do tipo x, de 1,80, e eu finalizo ela aqui com ponto e vírgula. Uma outra coisa que eu posso fazer, aí eu venho e eu vou criar uma outra variável aqui, float y, e aí eu vou criar, sei lá, 70. Beleza, ponto e vírgula aqui no final para terminar. Se eu não coloco ponto e vírgula, ó, a IDE, tá? A IDE é a interface de desenvolvimento aqui, ela reclama com esse finalzinho aqui vermelho, tá vendo? Esse sublinhado vermelho. Também mostra aqui no lado, mostra que tem um erro aqui, ele mostra em vários lugares. Então eu finalizo com ponto e vírgula. Aí eu vou criar uma outra variável aqui, que ela vai ser z, e ela vai ser igual a y dividido, abre parênteses, né, por causa de precedência, z vezes z. Opa, z, ponto e vírgula. Tá, ó, apertei Ctrl Alt L aqui, tá, para ele... Ah, desculpa, não é z vezes z, é x vezes x, beleza. Aí pode reparar que aqui antes estava as variáveis elas estavam meio que cinza, elas foram ficando brancas, mas z ainda está meio cinza porque ela não está sendo utilizado. Eu vou utilizar esse comando salt aqui, ó, SOUT, para ele é um atalho do IntelliJ para ele auto preencher para ele criar esse comando aqui para gente. E aí eu vou colocar para ele mostrar na tela z, tá? Então é system.out.println, é o comando para mostrar na tela, igual eu mostrei no começo, z. Pode ver que o z ele também passou a ficar branco, diferente de que estava antes, que estava meio cinzinho. Se eu executar esse programa aqui, deixa eu só executar rapidinho. Eu já tinha executado um teste dele aqui, porque estava dando problema. Beleza, ó. Z igual a 21.60. Só que eu não sei se vocês já sabem o que é esse cálculo aqui, ou, por exemplo, alguém pode vir trabalhar nesse programa e não saber o que está acontecendo aqui, o que está sendo calculado. E isso é ruim para quem vai dar manutenção em softwares grandes. Isso daqui é um programa que tem aqui, tipo, 5 linhas programadas aqui, 4 linhas programadas, digamos assim.
E não dá muito para saber o que está sendo feito nesse programa. Então por isso que a gente tem que dar nomes mais descritivos para a variável. Tem um atalho do IntelliJ que eu coloco aqui, ó, o mouse em cima da variável e aperte Shift F6, ó. No meu teclado é Shift F6, tá? Eu acho que eu não mudei o mapeamento do teclado, acredito para vocês vai ser a mesma coisa. E aí eu venho, ele vai aparecer dessa forma aqui para mim, pode ver que as outras duas variáveis x aqui, ó, elas também estão selecionadas. Então quando eu alterar o nome dessa variável para qualquer outra coisa, ele vai alterar em todos os lugares que ela está sendo utilizada nesse contexto aqui, tá? Dentro desse escopo. Então eu vou alterar isso daqui para altura. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui onde está o y, ó. E aí eu vou alterar o y para peso. Tá aparecendo aqui, ó, sublinhado em verde, mas isso daqui é só uma dica com relação a palavra que pode estar escrito errado, tá? Olha, fala, ó, type in Word altura. Porque, tipo, tá em inglês o meu IntelliJ, então ele não vai identificar isso daqui como uma palavra válida. Então, só voltando para renomear, float z aqui, esse daqui é o IMC, ou então índice de massa corporal. E pode reparar que a forma que eu escrevi é sempre com a primeira letra minúscula de cada palavra, e aí quando eu tenho uma palavra maior, ó, índice de massa corporal. A primeira letra de cada outra palavra eu coloco ela em maiúsculo também. Se isso daqui, se eu não me engano, isso daqui é um formato que é chamado de Pascal Case. Não, desculpa, Camel Case, tá? A diferença entre Camel Case e Pascal Case é que o Camel Case, eu acho que é assim, não tenho certeza, é índice de massa corporal. Enquanto o Pascal Case, ele é índice de massa corporal. A primeira letra aqui é maiúscula e aqui a primeira letra é minúscula. É a única diferença que tem entre os dois, beleza? Então, se eu executar esse programa aqui, ele já consegue fazer alguma coisa, ó, e ele calcula o índice de massa corporal aqui. A gente pode até melhorar um pouquinho ele aqui e descrever aqui dentro de uma string, índice de massa corporal. Vou colocar dois pontos aqui, e aí quando eu quero juntar uma string com qualquer outra coisa, eu posso utilizar um mais aqui. Tem formas melhores da gente fazer isso, formas mais performáticas, mas agora no começo, um mais vai servir, tá? E aí eu vou executar aqui de novo. Ó, índice de massa corporal, 2.21, 60, 494 aqui. Então, eu acho que isso daqui já ficou bem grande, eu vou ter que editar um pouquinho, cortar algumas coisas, e até teve uma passagem de tempo entre ontem e hoje. Se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, vou estar escrevendo mais vídeos, fazendo mais vídeos, né, na verdade. E aí é meio que um incentivo para eu estar continuando, beleza? Amanhã eu espero conseguir postar um outro vídeo sobre funções. Funções ainda não, eu acho que o próximo vai ser sobre fluxo de controle, if, else, for, while, coisas do tipo assim, para seguir como se fosse um fluxo que é ensinado em faculdades ou qualquer outro curso, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários e até mais.